Antes tarde do que nunca, estamos de volta com mais um episódio desse podcast, criado para ouvir histórias de empreendedores, gestores, líderes, inovadores. Eu acho que é o caso hoje, né? Esse caso super Inovador, com certeza, com certeza. Eu sou o Pancho, @Pancho com BR, ao meu lado real, Rafael Silva. Antes de apresentar o nosso convidado, antes do Rafael falar dos patrocinadores, eu quero que você se inscreva no canal do YouTube Antes Tarde do que Nunca. Aproveita para acionar a sineta para saber quando as novas entrevistas são publicadas. E também dá um like, compartilha esse conteúdo com quem você acha que pode aproveitar. Nós temos mais de 220 entrevistas nesse canal. Com certeza alguma você vai se identificar com ela, né? No mínimo uma, né? Pelo amor de Deus, senão... E hoje vai ser uma consultoria, tá? Uma consultoria? A gente vai pegar uma consultoria, de ver como crescer na internet. Vai ser, isso é bacana. Se você quer crescer na internet, se você quer saber um pouco sobre nicho, não perde por nada. E siga a gente também no Spotify, Antes Tarde do que Nunca. Não só no Spotify, mas também nas outras plataformas de podcast. A gente está lá também. É isso aí. Posso falar dos patrocinadores? Hoje quero agradecer demais a ProWay, que desde o início, né, acreditou nesse projeto e apoia a gente desde então. Né, para você que está buscando qualquer tipo de mudança na sua carreira ou uma carreira, né, fala com o pessoal da ProWay. Tem desde tecnologia, marketing, desenvolvimento de moda, os caras são sensacionais. E também são pai e mãe de um projeto chamado Entra 21. Né, para quem não conhece, um projeto que já educou mais de 7 mil jovens na tecnologia. Hoje um dos meus sócios participou da primeira fase do Entra 21 em 2000, da primeira turma 2005 ou 2000. Nem lembro mais. 2005. Então, obrigado demais a ProWay por tudo que vocês fazem aí pelo ecossistema de tecnologia e inovação e principalmente por encaminhar essa galera tão jovem aí para esse mundo, principalmente de tecnologia. Pensou em carreira ou pensou numa mudança na sua carreira? Conversa com o pessoal da ProWay. Obrigado ao Sérgio Tomil, Nayara e também ao Guilherme, que nos tratam. Eu estive lá semana passada por 2 dias lá em reuniões. Cara, eles tratam a gente como gente da família. Obrigado demais. Uma é a escola e a outra é a fábrica, a Willy Wonka da tecnologia, né? Então, imaginou qualquer coisa da mais bizarra, a mais complementar, conversa com o pessoal da Premier Soft, né? Tanto o JP, que hoje mora em Santa Mônica, na Califórnia, tanto o Rodrigo, numa sede maravilhosa e novíssima. E também que você que está estudando aí na ProWay, vá lá e aplica para trabalhar dentro da Premier Soft, que é a segunda melhor empresa para se trabalhar no Brasil em tecnologia. Sim, aqui de Blumenau, Santa Catarina. Pensou em qualquer mudança, inovação, melhoria no processo, chama a Premier Soft, que certamente eles vão te ajudar. E se você já tem um pequeno time de tecnologia e quer aumentar por uma entrega muito rápida, chama também a Premier Soft. Eles têm um modelo chamado outsourcing, alugam desenvolvedores, a única coisa que você tem que fazer é devolver limpinho, cheiroso e pagar o aluguel desses caras. Quase que eu esqueci. Obrigado demais, né? Obrigado demais tanto ao Rodrigo e também ao JP também por acreditarem e renovarem com a gente esse ano. E agora você que está pensando em comprar um carro, mas principalmente quem está querendo vender, a Isidoro Automóveis é a 8ª maior loja do Brasil. Conversa com eles, certamente alguma coisa vai se encaixar, tanto para quem está comprando e também para quem está vendendo, né? Às vezes você está comprando um imóvel e tem o seu carro que eles não estão aceitando na troca, vai lá no isidoro.com.br e conversa com eles. Ah, eu quero ir diretamente, então vai ou Blumenau na BR-470, ou em Itajaí, lá no Shopping do Carro, ou em Navegantes, esqueci, mas Google lá que vai descobrir, e também em Jaraguá do Sul. E por que a BR-470? Eu sempre reclamei que é difícil de chegar lá, eles montaram uma loja na rua 7 de setembro. Para quem não conhece, é a rua bem central de Blumenau. Conversa com eles que alguma coisa eles vão poder te ajudar, tanto na compra e principalmente na venda do seu carro. E também esses, não está mais aqui atrás, mas que patrocinam a gente, que é a CRW, né? A inovação no seu evento. Imagina qualquer tipo de evento que você está fazendo, é a sua marca, né, se posicionando e falando através de. Então, acha uma forma de fazer bonito e de, através da CRW principalmente, trazer uma certa inovação e aplicar aquilo que você quer aplicar, aquele efeito wow no seu evento. CRW, inovação em todo tipo de evento, desde o áudio até o visual. E mesmo que eles não possam te ajudar naquele dia em específico que você está fazendo seu evento, certamente eles vão te conectar com alguém que possa. Obrigado demais, Kleber, Dave, todo mundo que participou por um semestre inteiro aqui com a gente. CRW foi fundamental para esses novos passos que a gente está dando. Como é que é o nome do evento? Evento UOL?
Wall, efeito Wall. Efeito Wall. Para quem não conhece, efeito Wall, pesquisa no Google. Vai chamar uma empresa chamada Zappos. Com quem que a gente está falando? A gente vai falar hoje de universo, vamos falar de espaço sideral, mas principalmente vamos falar de estratégias para a internet. A gente está aqui com a Josiane Dall'Abona. Ninguém conhece ela por esse nome. Nós vamos falar aqui. Ela fica até Boladona. Boladona é o codinome, o apelido, enfim, como ela é conhecida nas redes sociais, principalmente no TikTok, responsável pelo canal Ovelha Sideral. Eu quero saber de onde vêm esses nomes todos, né? Tudo bem, Boladona? Eu já ia falar Dall'Abona. Tudo certo? Tudo certo. Da onde vem Boladona? É Dall'Abona? Eu já deve ter isso umas 20 vezes, né? É do Dall'Abona. É do Dall'Abona, né? Porque na escola eles não sabiam falar, mas não queriam, daí eles falavam Sacaneavam Boladona, contigo, entendeu? né? Bullying, né? Já desde o início. Tu usou isso agora a teu favor. Dall'Abona, Poste também era falado. E Ovelha Sideral, da onde que veio? Ovelha, eu acabei de fazer uma caixinha no carro falando sobre isso, mas tipo assim, eu sempre fui a ovelha negra da família, tipo, diferentona, né? Então, tipo, tudo que todo mundo fez na minha família, eu não fiz igual. Então, eu sempre fui diferente, desde quem eu sou e as coisas que eu fiz. Sim. Aí eu juntei ovelha negra com ovelha com espaço, daí ficou Ovelha Sideral. Aí surgiu como um e-commerce primeiro, uma loja, né? Daí depois virou agora o que é Ovelha Sideral. Só para vocês terem uma ideia, né? O Ovelha Sideral tem 650, mais de quase 660 mil seguidores no TikTok, 106 mil no Instagram e tem 80 mil no YouTube, né? Só que o YouTube tá fora do ar, não sei o que aconteceu. Foi hackeado e ainda não devolveram pra mim. Meu Deus, cara, que ódio. Todo dia eu tô indo brigar com o YouTube, mas não tá dando certo ainda. Sacanagem, eu tenho um cara pra te ajudar. O Monark, ele tem um canal. O Monark vai te ajudar a brigar com o YouTube. Maldade. Da onde veio, Boladona, a ideia de falar de universo? Porque tu é jovem, né? 25. Muito. Não encaixa em teoria. Parece mais jovem ainda, tem 25, ó, parece que tem 20. Parece mais jovem ainda. Não, é que tipo assim, eu comecei a empreender com 18, quando eu larguei minha carreira de mesa tenista, né? Daí eu voltei. Eu era contratada, eu nem sabia que era esse nome. Pra mim era só ping-pong. Ping-pong. Tênis mesista também falo. Não, mas então, daí eu joguei por 13 anos, né? Uma carreira de 13 anos. Eu morava fora, eu era contratada, né? Morava não aqui em Timbó, onde eu moro. E aí eu parei de jogar, e aí eu voltei pra cá. Aí eu trabalhei 2 anos como atendente de farmácia e como, tipo, professora de creche. Aí, só que... eu cuidava dos nenenzinhos e tudo mais, né? Mas daí eu resolvi, eu sempre, eu sentia, sei lá, alguma coisa a mais. Como é que foi esse período pra ti? Foi legal, assim, todas as coisas que eu fiz eu sempre me dei muito bem e fiz muito bem. E, tipo, eu era super apegada nas crianças, nos bebezinhos, me dava muito bem com os pais, tudo mais, com as professoras ali. Só que, tipo, foi legal, mas eu sentia que tinha alguma coisa a mais pra eu fazer na Terra, no planeta, sei lá, sabe? Universo, por que não? Aí eu peguei e pedi demissão depois de 2 anos. E aí eu comecei a empreender. Aí eu fui estudar marketing e tudo mais, comecei no mercado de afiliados, tudo mais, que foi uma febre, né? Aí comecei a estudar tudo que era relacionado a marketing. Explica o que é mercado de afiliados, pra quem mercado não de afiliados é tipo, você pega o produto de uma pessoa que criou, seja online, seja um livro, um curso, qualquer outra coisa, um produto físico, e você vende... link, às vezes, né? E você vende esse produto como afiliado e ganha uma comissão. Tu gera um marketing digital, né? E esse marketing digital, tu faz a venda. Você escolhe um nicho, né? É quase um vendedor digital. É tipo isso, Aí você escolhe um nicho e você vende, né? Eu comecei aí, pra ganhar um dinheiro e tudo mais. Aí, nisso, eu fui entrando, né? Então, eu fui estudando marketing, fui estudando vendas, estudei toda a parte de lançamento de produto, então, eu sei fazer tudo sobre um lançamento de produto, página de vendas, site, tráfego pago, tudo que envolve marketing eu sei fazer porque eu estudei tudo. Aí, eu fundei a minha primeira empresa, que foi a New Era, foi uma agência de marketing digital em 2018. Aí eu ia nas reuniões, eu via as demandas dos clientes e eu só não sabia fazer uma coisa, eu estudava aquela coisa para poder entregar cada vez mais, aumentar o ticket e tudo mais. Isso tu já tinha voltado para Timbó? Sim. Isso era em Timbó já? Foi um 6... Foi um tempo depois de eu voltar ali, um ano e pouco, 2 anos. Aí eu comecei a fazer isso. Aí eu comecei a estudar marketing, fundei a agência. Você era bem jovenzinha, né? Sim, você começou com 18 anos, imagina. Sim. E como é que teus clientes tomavam isso, né?
É que assim, cara, eu sempre... Por isso que eu me considero uma ovelha diferente da família. Porque eu sempre pensei diferente. Por exemplo, eu tenho formação Ainda mais de... uma cidade de Timbó, né? Uma cidade pequena, né? pequena, Mas meus fechada. clientes sempre foram de fora. Ah, entendi. E, tipo, eu tenho formação de programação, né? De programação e tudo mais, mas eu não exerço, sim. Eu estudei ali, só que outras coisas eu não fiz faculdade. Mas, assim, eu sempre tive na minha cabeça e eu via as outras pessoas. Então, cara, eu chegava lá na reunião, qual era o problema do cliente, eu resolvi o problema dele. Então, ele não tinha por que perguntar se é formado, se não é, quantos anos você tem, porque você usa boné, porque você não usa. Resolve o problema, né? Exato, eu sempre soube muito bem o que falar, sabia do que eu estava falando e ele sentia segurança nisso. Então, era isso que ajudou. Contava na hora, era isso, ponto final, né? Eu resolvi. Resolve meu problema, resolve. Então, ponto, exato, é o que eu quero. Entendeu? É isso. Aí eu comecei a fazer isso. Aí já tô contando minha história, já esse é o objetivo. Aí eu comecei a New Era, comecei a trabalhar com marketing e tudo mais. A New Era daí era a agência. Uma agência de marketing digital. Sozinha ou tinha mais gente trabalhando? Tinha mais uma pessoa. Tinha sócio? Sim, tinha uma pessoa. Essa pessoa que era sócio. Isso. Aí trabalhava e tudo mais. É que ela fala rápido. Não, calma, respira. O meu pensamento é acelerado. Não tem problema. Daí comecei a trabalhar com marketing e tudo mais. Tive muitos clientes, trabalhei com várias coisas. Daí integrei depois foto, vídeo. Aí eu fui estudar audiovisual para aprender a fazer vídeo. Shop, assim, fazer tudo fui aprender a fazer foto, fui aprender sobre equipamento para saber. Então, eu entendo de tudo, porque eu ia muito atrás das coisas, porque era a demanda que eu precisava, né? Aí fiquei com a New Era. Aí o que eu percebi? Deu muito certo. Eu tava com 20, 21 anos e eu tava dando bastante dinheiro, né? Para uma pessoa de 20, 21 anos, 10, 11 mil por mês é bastante dinheiro. Com certeza. Né? E aí mas mesmo assim, cara, eu não sei, eu sou uma pessoa muito sentimental no caso de sentir muito as coisas, entende? Então, se eu sinto que uma coisa que eu tô fazendo não tá legal, não tá dá aquele tesão, aquela coisa, assim, e eu não consigo, sabe? Então, tipo, eu fazia as coisas muito bem, tava dando tudo certo, mas eu sentia que ainda não era aquilo ali que eu tinha que fazer, não era... no modo morno. Eu não entregava 100% do potencial, sei lá, ou de quem eu era, ou das coisas que eu fazia, entendeu? Não tava completamente nesse negócio. Aí, eu tinha passado já uns 2 anos da New Era e tudo mais. Aí eu sempre gostei do espaço, eu acompanhava as páginas, eu estudava sobre, mas tipo, não falava, não tinha nada, curiosa, né? E aí eu peguei e fiz 10 designs de todos os planetas, porque eu sabia design também, né? Então eu fiz os designs. Que mais que ela não sabe? O que ela não sabe, né? Vamos pegar um checklist. E aí eu fiz os designs e eu peguei e pedi para imprimir no adesivo colante e fazer 10 quadros para colocar atrás do sofá, assim, dos planetas, porque eu gostava pra caramba. E aí eu fiz isso. E aí, naquela noite que chegou os quadros, eu fui assistir um filme chamado De Repente 30. Que ela vê a vida dela depois e vê que não era aquilo que ela queria e tudo mais. E aí, tipo, no final desse filme, era umas 2 horas, 3 da manhã, assim. Daí eu olhei, assim, pros quadros, daí eu falei, eu acho que eu vou mudar toda a minha vida. Eu acho que eu vou mudar tudo, porque não é isso. Eu tava com ansiedade, depressão e o caramba, porque era muito processo, muito estressante. Sabe? O que te levou lá, talvez foi a criatividade, eu só tô viajando aqui, né? Mas o que te levou foi a criatividade, poder sempre fazer algo novo, eu imagino isso, na agência tem muito disso, mas depois tu foi engolida pelo processo. Muitos processos. Né? O processo começou, cara, tu tinha que fazer as entregas, tu tinha que resolver tudo isso. Então acho que isso depois mais ficou moroso pra ti, né? Eu tive algumas pessoas que trabalharam, tipo, eles tinham o próprio CNPJ e tudo mais, mas eram, tipo, colaboradores ali, então fazia as PJs. Exatamente. Só que mesmo assim era muito processo, cara, muito. Eu tava muito estressada, assim. Aí eu assisti aquele filme e falei, vou mudar toda a minha vida. Engraçado, né? Eu nunca ouvi alguém falar do De Repente 30 ter mudado a vida. Subestimando os filmes, a gente subestima os filmes, né? assim que mudam a vida, mas esse foi... Esse mudou a minha. Ou seja, tu se via lá na frente, né? Tu viu que ela se viu na frente e ela não gostou do que ela viu. Aí eu pensei, cara, eu vou passar quantos anos na minha vida... E eu me perguntava, por quê? Porque todas as coisas que eu fiz, eu fazia e eu entregava tudo o que precisava. Então, eu fazia vídeo, eu fazia post, eu falava, eu fazia live, caramba, falando sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre tudo. Então, aí eu olhava para aquilo e falava, mano, mas por que eu tô fazendo isso? Por quê? Tem pessoas que realmente amam o marketing, vivem para isso, mas eu não sentia isso em mim. Entende? Eu fazia porque tinha que fazer. Daí eu pensei, cara, se daqui a tantos anos eu estiver fazendo isso, eu vou estar gostando de fazer isso, é o que eu quero fazer, é o que eu quero ser, qual é o próximo passo, entende? E é doido, porque eu tenho 44 e vou completar 45,
tinha encontrado, né, a tua carreira. E loucura pensar em mudar, mesmo com essa. A gente ficava mais calado, dizendo, não, aguenta firme aí que tu vai ter que continuar. É doido pegar essa geração, né, que olha isso e diz, não, isso aqui não é o que eu quero. E eu vou mudar. O propósito tá à frente da estabilidade ou da rentabilidade e tal, né? E teus pais na época... Cadê teus pais aí Eu nesse ia perguntar caminho? isso. Como é que teus pais acompanharam toda essa loucura, né? Porque foi uma transformação, Imagina, uma transformação agora vou atrás da empreender. outra, né? É o primeiro tapa na cara. Tens irmãos? Agora vou mudar. Tens irmãos? Eu tenho um irmão de 16, vou fazer 26, ele tem Novinho. 16. Tipo assim, eu parei de jogar por motivos pessoais, né? Então eu abandonei a carreira quando eu tava no pico. Ah, meu Deus. Por motivos pessoais, mas enfim, eu acho que tinha que ser E assim. já foi pros teus pais, putz, agora que ela tava eu no joguei máximo. por muitos anos, né? Chegou então onde? Chegou no tava, Brasileiro? Ganhei Jogava... 5 vezes o Campeonato Brasileiro. Olha que legal. Viajei pra caramba, o Brasil inteiro, assim, praticamente. Tem vídeo por aí, tu jogando? Cara, Deve tudo ter, né? vídeo, tudo eu não tenho mais. Foto eu tenho, mas vídeo eu tenho só uns publicado 2, no 3. YouTube não tem alguma coisa? Deve ter alguma É que coisa naquela lá. época não era tanto ainda a Sim, rede social, verdade. faz já alguns anos que eu parei. Mas enfim, daí eu tava morando, e eu ganhava, tipo, da cidade, que eu era contratada, ganhava Bolsa Atleta e tudo mais por causa do brasileiro, então, tipo, era aquilo ali que eu sabia fazer. Eu tava terminando o terceirão quando eu parei de jogar, então eu estudava, eu dava aula lá pros aluninhos também de tênis de mesa. Os aluninhos. Que fofo. Minha vida sempre foi rodeada por aluninhos, agora que eu tô percebendo, sempre tem alunos. Que massa. Mas, e aí eu parei de jogar e eu voltei. Aí eu fui trabalhar como atendente de farmácia, eu tinha que trabalhar, porque eu ganhava, era isso que eu ganhava dinheiro fazendo Sim. isso, então o que eu ia fazer agora? Ganhava-se bem jogando tênis de mesa no Brasil? Não ganho. Não ganha bem. Cara, o Bolsa Atleta Nenhum naquela esportista época... ganha Nenhum bem, fora futebol, rapaz, né? fora E o Bolsa futebol, Atleta atrasa pra caramba. Então, tipo, acho que eu fiquei 3 anos com o Bolsa Atleta atrasado, aí vem tudo. Mas, tipo, Caramba. 3 anos você fica sem receber Sim. nada, né? Mas, enfim, daí eu fui trabalhar porque era o que eu precisava fazer. Eles me ajudaram bastante nesse processo. Como é que eu vou falar isso? Mas é que eles não assistem. A gente vai pegar e vetar no e-mail, não vai deixar eles assistirem. Não, tô brincando. Todo mundo sabe disso, eu já falei várias vezes. Mas, tipo assim, sempre foi... você vai fazer isso? Tá bom, mas não deveria. Deveria ir por esse caminho aqui, mas eu quis sempre ir pelo outro caminho, entendeu? Então, até por isso ovelha, né? eles estavam ali, só que Sim. eles sempre preferiam que eu fosse pelo É, caminho mesmo mais porque, assim, comum. nessa época, a quantidade de caminho que surgiu, teus pais provavelmente iam pelo caminho mais conservador, mais tradicional, de se dedicar a uma profissão E né, por na mais duro faculdade. que pareça, é o que eles conhecem como certo. Exato, exatamente. Né? É Tipo, isso aí. é duro pra gente às Por vezes. mais Não, tens que- ir aqui. Por mais que os pais dela devem ser jovens, né? Sim, minha mãe tem 46, meu Ó, pai 45. Tua idade. Meu, é uma criança tua mãe, pra ter Exatamente. 44. São jovens, mas mesmo assim, né? Fica aquela coisa, né? Pô, É. é minha filha, né? Tem É. que dar uma... Sim. E aí tu ia por outros caminhos sempre. Eu fui para os outros caminhos. Eles me apoiaram, me ajudaram, mas sempre diziam para eu ir pelo outro caminho. né? 10 anos depois eles fizeram uma criança. Não, aquela não deu certo. Vamos fazer outra aqui agora. Maldade. Eles estão indo pelo caminho do esporte também, jogando futebol e Sério? tudo mais. Não sei o que vai fazer, mas por enquanto tá jogando Que futebol. legal. Mas enfim, eu nem sei mais onde eu tava. Falando sobre Tava falando o começo da, de repente, 30 ali. não, e Acho daqui, que a gente Naquele tava momento, falando de repente, a gente já do atrasou. acompanhamento dos teus pais nesse processo É. todo, né? Isso Foi- que tava... foi- Porque tu isso. mudou de novo, né? Mais Isso. uma vez tu foi mudar e tava tudo bem, né? E tu mudou. E isso é uma coisa que hoje eu penso, por exemplo, eu tenho 25, né? Agora, chegando a 26, a gente já começa a procurar alguma coisa que seja certeira para você começar a construir as coisas. Começa a né? dar um pouquinho de medo agora. Tanto que eu tô noiva, eu quero casar, né? E tudo mais. Então, noiva? Sim. Ah, legal. Pelo sorriso, né? Então, tipo, construir as coisas. Só que eu acho que eu fiz certo lá, porque lá era a época de errar e começar de novo. Claro. 18, 19, 20, 21. Onde tá, exato. né? Então eu errei e comecei de novo. Não que eu errei, mas tipo, eu tentei coisas novas para tentar encontrar aquilo que realmente eu queria fazer, né? Logo depois da agência é que veio a Ovelha Cidral? Sim, a agência tava indo bem, tava tudo certo, só que, como eu falei, eu tava com ansiedade, depressão, não tinha vontade, tipo, eu levantava da cama pra quê? Era aquela coisa, tipo assim, eu não trabalhava CLT, mas eu era, tipo, refém do negócio ali, Sim, entendeu? E aí eu assisti o filme e falei, vou mudar toda a minha vida. O que eu vou fazer? Eu olhei pros quadros e falei, vou fazer quadro do espaço. Eu pesquisei, não tinha muita loja. Eu pesquisei e falei, cara, não tem quase nada disso aqui. Eu vou fazer os quadros e vou vender com e-commerce. Porque eu sabia mexer em e-commerce, porque eu tinha estudado Sim, e-commerce, entendeu? Faz isso pros outros, agora tu vai fazer pra ti. Exatamente.
E aí eu fui, aí essa mulher que fez os quadros, ela era, tipo, conhecida minha, e aí eu propus pra gente fazer uma parceria, né? Então, tipo, ela ganhava uma parte dela e produzia e tudo mais. Quase né? um private label, assim. Ela Exatamente. que tu vendia, ela produzia. E aí a gente conversou e tudo mais, e resolveu ser sócia, né? Então, tipo, acho que um mês depois daquilo a gente alugou uma sala comercial, e fez toda a sala comercial e tudo mais, e aí começou a operação do e-commerce. Montou uma loja aberta ao público. Não ia muita gente lá, né? Tá. Porque era em Timbó e não tem... Os meus clientes sempre falando pegam mal de fora. Timbó, não? Cara, não tem ninguém em Timbó assim, sabe? Eles passavam e via aquela ovelha gigante, perguntavam, essa loja é do quê? O que acontece? É que escritório... Loja de lã. Os caras indo na busca queijo, comprar queijo. Mas enfim, aí aconteceu, foi acontecendo, né? E aí a produção, a gente fazia quadro, daí começou a fazer outras coisas, caneca, camiseta e tudo mais. Eu era mais responsável pela parte tradicional de estratégia, daí, né? E tinha produção também. E aí foi. Só que... Aí tu deu churn, ou tu deu tchau pros teus clientes ou não? Esperei acabar o contrato, né? Continuou... Até finalizar o contrato. Tá. Mas teu sócio não continuou com eles? Não, não. Aí finalizou o contrato, eu falei, ó, eu tô encerrando, nananana, e ficou tudo certo, né? E só que, tipo assim, eu larguei dos 10, 11 que eu tava ganhando pra não ganhar nada. Sim. Foi uma Zerou, manobra No começo... bem arriscada. Mas eu falei, agora ou nunca vai ou não vai. E aí foi. Só que o que acontece? Como eu sentia realmente que eu gostava pra caramba daquilo ali que eu tava fazendo, eu via um propósito além de vender quadro, além, que eu já vou falar um pouco disso depois também. Tu já enxergava isso lá, no começo? Como é agora? Isso. Não. Ah, tá. Mas eu enxergava que, através dos produtos, eu poderia levar um pouco dessa paixão que eu tenho pelo espaço para as pessoas, para elas olharem mais para si. Enfim, aquela coisa poética mesmo, entendeu? E eu sentia propósito. Então, tipo, eu chegava às vezes 6 da manhã lá no escritório, sei lá, eu só levantava feliz da cama e ia lá. Nossa. Ficava até de madrugada e não tinha problema nenhum. Só que começou a ter problemas com a sócia. Tipo, eu chegava a tal hora, ela chegava 3, 4 horas depois, tendo demanda pra fazer e tudo mais, tudo mais. Então começou a ter Começou a ter umas intrigas. E a gente não se acertou. E aí ela pegou e saiu. Saiu bem numa época que era novembro de Black Friday. Uou. Meu Deus. Aí ficou, tipo... Que é o momento do e-commerce brasileiro. Exato. E tinha... Nossa, eu fiquei acho que noites e noites, assim, embalando. Aí os quadros eram feitos com uma chapa branca, que a gente chama de PS. Depois tinha de Canva e tudo mais. Fui acrescentando. Mas tinha uma coleção específica, que é a coleção que eu fiz pra mim, antes, que vendeu muito. Então era uma chapa assim, tinha que medir tudo, cortar com estilete, que era difícil pra caramba. Vivia com as mãos cheias de calo e tudo mais. Colar os adesivos, embalar... Fazer o conteúdo, fazer tudo. Então, tipo, começou a ficar... Tô sozinho. Mas bombou, então, o e-commerce, pelo que eu tô vendo. Por um tempo, sim. Por um tempo, sim. E aí, era 3 sócias, né? Aí, uma delas saiu, ficou eu e a outra. Ah, entendi. Só que daí, depois, deu uns outros problemas relacionados a essa sócia também, enfim. Começou a ficar muito pesado, não dava. Aí tinha aluguel da sala, água da sala, tudo da sala, da casa onde morava e tudo mais. E eu falei, então eu vou juntar, eu vou sair do apartamento, vou morar numa casa grande, que daí eu corto todos esses custos. Só. Fico com um custo só, consigo aumentar a produção e continuar trabalhando. Até então tu moravas com teus pais, é isso? Não, morava num apartamento daí. A loja era separada daí, né? Isso tudo ainda em Timbó. Timbó. Tá. Aí eu me mudei e tudo mais, só que aí começou a cair as vendas e, enfim, e eu sempre fui empreendedora, né? Então, tipo assim, as coisas às vezes vão dar errado, a gente sabe disso. Isso é muito comum, se não der errado sempre é bom. Sempre desconfia, né? Se tá tudo certo, peraí, tem alguma coisa errada. Você tem que estar preparado para sempre as coisas darem errado às vezes, porque você ganha, cada dia você ganha o teu dia, né? Você tem que fazer aquilo acontecer. E aí eu falei, não tava indo e tudo mais. Falei, cara, então eu vou fazer alguma coisa porque tinha que manter as coisas, né? E aí aconteceu outros problemas pessoais, assim, e aí eu falei, não, então vou deixar isso aqui assim por enquanto. Continuei fazendo quadro e tudo mais, só que daí eu também sabia fazer grafite, arte e tudo mais, então fiz umas artes bem urban, bem off-white, assim, street, e comecei a vender esses quadros grandão de Canva e tudo mais com arte própria. Fiz muitas artes, fiz uma arte muito massa de Nova York, que foi para Nova York. Funciona ainda esse e-commerce, a loja? Não. Não mais. Não, agora não mais. E aí tu colocou essas artes que tu fazia, né? Com um site chamado... em outro site. Outro site, é. É que pra ela era fácil fazer um site, né? Ai, que ódio que dá disso. A minha vida é uma eterna... Fiz muitas coisas.
Só que eu acho que foi Sim, importante. Uma criança de 25 anos. É loucura, né? Se for pensar. Caraca. E aí eu tinha, cara, aí eu, assim, eu falei, cara, isso aqui não tá dando certo Eu comia agora. ranho quando eu tinha 25 anos. O que ela contou até agora já é muito mais do que eu fiz até hoje. Não, tu não pode falar, pera aí, beleza. Rafa, tu não pode Mas eu acho que eu falar. não me arrisquei tanto assim, cara. Não, exatamente, pode ser. E aí eu fui fazendo, eu fiz umas artes muito legais. Uma delas, um exemplar que eu fiz foi pra Nova York mesmo. O cara de Nova York comprou, Que fiquei massa. muito feliz de uma arte minha lá em Nova York. Fiz pra caramba. Aí veio um porém, que sempre... Cara, eu acho que isso tudo aconteceu porque tinha que acontecer assim, não tinha outro jeito. Eu tava fazendo isso, beleza, só que eu não era, tipo, feliz, cara. Tipo, Meu Me dá uma Deus, ela cinta, eu vou dar não uma tinha. surra. Me dá uma cinta que eu vou dar uma surra. cara, não era... Não é o meu Tu propósito. apanhou pouco. Tem que bater. Não, tipo assim, eu entendo, sabe? Os 2, 3 anos, as coisas que eu fiz, eu sabia que não era o que eu queria fazer, mas eu precisava ganhar o dinheiro, Ponto. entendeu? Então, tipo, Claro. enfrenta o Tu negócio. Mas fez tu és continua. inquieta, tu não és nem um pouco acomodada, né? Isso a gente já vê, né? E Inquieta aí, o tempo todo eu fui pensando em fazendo. coisa. Aí, eu pensei, eu vou continuar com isso aqui, mas eu vou reabrir o Instagram da Ovelha. Vamos ver se alguém tá ali ainda. Reabrir Tinha porque 4 já mil tinha aberto? seguidores. Não, eu tinha fechado o Instagram. Ah, tá, mas... Quando o ovelha era loja. Ah, tá, Lógico. Aí entendi. deu aquelas coisas. Aí eu parei e falei, então eu vou fazer outra coisa pra continuar ganhando dinheiro, mas eu vou deixar isso aqui fechado agora, né? A atenção não vai ser pra isso aqui agora. E aí depois eu senti um negócio dentro de mim, eu falei, tá, eu vou continuar fazendo isso aqui, porque tá dando a renda, mas eu vou abrir o Instagram da Ovelha pra ver, assim, se alguém ainda acompanha. Tinha 3 mil e pouco, 4 mil seguidores lá. Aham. Nada engajado, não tinha TikTok, não tinha nada. E aí eu reabri, daí a galera, você voltou, Ovelha, não sei o quê. Daí eu comecei a fazer uns stories só, tipo, falando normal, não vídeo, não nada. E eu continuava fazendo os outros quadros. E aí, de repente, eles começaram a falar muito para voltar com os produtos e tudo mais. Só que eu já tinha percebido uma coisa que eu acho que é muito importante do empreendedor saber. Quando você falha numa coisa e quando você percebe que aquilo ali realmente não é um modelo de negócio que vai, tipo, crescer exponencialmente. Você tem essa inteligência de analisar o mercado. E eu analisei o mercado e realmente... quadro, caneca, essas coisas assim, de astronomia, não cresce exponencialmente. Se você é um criador grande e tudo mais, você vende aquilo ali como um complemento e tudo mais, aí sim, mas não como modelo de negócio principal, não. Concordo. E aí eu consegui ter essa visão, então eu continuei ali, mas eu vou fazer um vídeo aqui, sei lá, falando sobre por que Saturno boiaria se ele estivesse num oceano. Um vídeo assim com eco, super assim, nada Essas editado. informações tu já tinhas, tu gostavas de Sim. astronomia, provavelmente, Exato. e pesquisava, já tinha várias informações. Aí eu falei, eu vou fazer um videozinho aqui, daí eu botei no TikTok. Saturno boiaria se estivesse no oceano. Era esse vídeo? Que massa, Isso cara. mesmo, isso mesmo. Esse foi o primeiro vídeo. Criatividade maluca, cara. E aí eu fiz uma imagem de Saturno dentro de um oceano, claro que ele não caberia em nenhum oceano da Claro, Terra. óbvio. Mas enfim, eu fiz esse vídeo, aí fiz um outro vídeo falando sobre quanto tempo demora para Netuno dar uma volta ao redor do Sol. Vídeos assim, sabe? Aí começou a ter views no TikTok, no Instagram, e aí eu fui fazendo. Eu só fui fazendo, assim, eu não pensei muito, assim, não coloquei nenhum empecilho. Não planejou. Eu não coloquei nenhum empecilho, nenhuma expectativa, nada. Eu só fui fazendo os vídeos. E aí eu fui melhorando. Eu tinha câmera por causa da agência, então eu comecei a gravar com uma câmera, comecei a editar no Premiere melhor, colocar umas legendas melhor. E aí as coisas foram acontecendo. Que ano foi isso? Simplesmente. Foi 2021. 2021, plena pandemia, então, também, né? Ali. É isso também. É. Cara, passa muito rápido. Muito rápido. 2021. 2021. Ali, ó. É. Não faz Estamos nem em 2 anos. 2023. Foi mais ou menos ali, nesse ano. Quando é que tu sente que isso começou a crescer e tomar uma proporção louca? Então, eu tava com... Antes, me permite. Pode. Como é que tu recebeu as pessoas ao teu redor te criticando, produzindo conteúdo? É impossível dizer pra mim que Não tenha. veio nenhum... Ah, mas deve ser muito pouco. Os amiguinhos da escola lá encher teu saco. Vira blogueirinha agora. Eu vou falar uma coisa, assim, que é bem real. Assim, quem convive comigo, ela pode... Eu Eu sou falo isso sempre... porque tem muita gente que Sofre me acompanha quando- que sofre isso. Eu não vou produzir porque meu tio falou que não é pra mim. E eu acho isso super importante, sabe? Porque, beleza, por mais que teu tio não saiba do que tu sabe, é muito importante tu escutar de ti isso, né? Sim. Cara, não é bem assim, vai e faz. Não sei. Então, como eu sempre testei muitas coisas, o que eu mais ouvia, ainda ouço, às vezes, de pessoas aleatórias, às vezes também, é tipo assim, você deveria fazer isso e ficar nisso. Sempre assim, só que essas pessoas que falam, por que eu internalizo e penso sobre isso? E eu sei que eu não sou uma pessoa, tipo, que começa e desiste, não, eu tento, e aí se eu percebo uma coisa, eu pego e testo outra coisa. Se aparecer Claro. aquilo, eu continuo com aquilo, entende? E
essas pessoas que ficavam falando são pessoas que nunca tentaram nada novo. Então, eu vou ouvir pra quê? Entendeu? Não, Então, com lá certeza. naquela mesma vida, fazendo a mesma coisa, É o vão profissional, continuar assim. o ranzinza profissional da internet, né? Não faz Arroba nada, fica lá Bruninho Ranzinza sentado em casa na 56. frente do computador ou do celular, só atazanando a vida dos outros. Exatamente, no escuro. É. E aí, quando eu comecei a fazer vídeo, também, porque isso daí, você nem é formada, você não deveria nem estar falando, não sei o quê. Putz, Só que eu começa sou a pegar. muito, eu vou falar palavra, pode falar palavrão? Dale. Eu Pode. sou muito foda-se mesmo, muito foda-se mesmo. Os comentários, e alguém, às vezes ela vê o comentário, ela fala, essa pessoa tá falando isso. Eu falei, Atinge mais a ela do que a própria boladona. foda-se, entendeu? Eu não exatamente. Adoro essa ligo, frase. eu não ligo. Foda-se. Eu não ligo. Você tá fazendo vídeo, Mas não sei é o quê, um eu não desprendimento, ligo. é difícil isso. É Eu também tive difícil, que lidar com isso, né? Com críticas e tal, e no começo é complicado, assim, tu pensa duas vezes, será que eu vou continuar fazendo esse negócio aqui? Mas aí, como tu falasse, né? Foda-se, agora não tem aí. Eu só fui fazendo, eu não botei expectativa. E aí eu fui fazendo os vídeos e foi aumentando as views. E aí eu percebi que tudo que eu tinha aprendido sobre marketing me ajudaram, porque eu entendia sobre algoritmos, sobre as plataformas, sobre edição de vídeo, sobre tudo. Por isso que eu digo, eu não me arrependo de nada que eu fiz, porque tudo que eu fiz Ajudou construir o caminho que eu tô agora. fazendo agora. Legal. Entende? Tipo, eu vou fazer uma página, por exemplo, eu escrevi um livro, né? E eu coloquei esse livro para Escreveu um vender. Ele não é físico, ele é um livro digital, mas ele ah. tem 230 páginas, é inteiro ilustrado. Chama Caraca. Manual da Astronomia. Legal. Já tá pra comprar. Sim. Coloca o link aqui. o Tenho link 500 aqui, alunos Gabriel. lá, eu acho. Que legal, que Aham. legal. E eu escrevi. E se eu não soubesse nada sobre lançamento de produto, sobre como construir uma página de venda, sobre como vender um Não ia produto, conseguir fazer. mas eu fiz tudo e então eu sei fazer as coisas. Então tudo que eu fiz lá me Estás trouxeram até aplicando agora. aqui. Pra Então, ti mesmo, não pros outros, né? exatamente. Ligando os pontos agora. Exato, né? E aí eu fui fazendo vídeo e as views começaram a aumentar. E foi aí que, tipo, de repente explodiu. Aí eu tava com... Não tinha TikTok, de repente tinha 10 mil no TikTok, tinha 4 mil no Instagram, daí tinha 6, aí tinha 10, aí tinha... E aí as coisas foram acontecendo. Aí eu fui melhorando os vídeos, fui melhorando os roteiros, fui melhorando as edições. Fui fazendo collab com pessoas. Aí eu fui, tipo, um monte de professores e tudo mais, que eu tinha essa insegurança no começo. Cara, Sim. a maneira que eu me visto, a gíria que eu falo, eu não ser formado, isso vai ser um empecilho pro que eu tô fazendo? Mas daí veio um grande amigo meu, eu sempre falo dele, chama Prof. J. Prof. J, ele é físico nuclear, ele é incrível. E ele foi uma das primeiras pessoas que veio lá e validou, falando assim... Tu fala muito bem de coisa de física e matemática e tu é formado. Eu falei, não, mas tu explica melhor que muito professor. A simplicidade como tu explica que é animal. E aí eles começaram a validar e eu falei, cara, eu não tô falando merda aqui, eu tô fazendo as coisas certas e do jeito que eu gosto. E aí as coisas começaram a não me incomodar, esse negócio de aparência e tudo mais. Daí foi crescendo, aí foi se tornando o que é o Ovelha Sideral hoje. Aí eu tinha um canal no YouTube, fui fazendo vídeo longo também. E em 2022, ano passado. Quando eu monetizei ele, que é difícil pra caramba, né? Então eu monetizei as 4 mil horas e tudo mais, eu perdi ele. Deu um problema no AdSense e eu tava com, acho que 40 mil inscritos e tinha acabado de monetizar. Ano passado. Ano passado. Eu acho que eu vi um TikTok teu falando sobre isso, dentro de um carro. Isso. Eu lembro disso. Foi em fevereiro. E eu tava, tipo assim, pra quem é produtor de conteúdo... Cara, monetizar o YouTube é muito bom, porque é uma fonte de renda a mais pra você continuar produzindo conteúdo. E aí eu perdi o canal, e aí eu fiquei muito triste, assim, por uns 2, 3 dias. Eu chorei igual uma criancinha. E aí me veio uma encruzilhada, assim, tipo, ou eu começo de novo e tento de novo, ou eu desisto dessa porra aí. Vou tentar outra Porque coisa. não dá, Instagram, TikTok não mantinha ninguém, não mantém ninguém. Você tem que ter umas coisas mais, né? E aí eu falei, não. Eu já comecei tanta coisa, sempre testei as coisas, eu vou começar, vou fazer de novo e vai explodir. E aí eu fiz esse vídeo, né? Porque eu tinha uma audiência no TikTok, Instagram, eu ia utilizar disso. E aí eu comecei um canal novo. E acho que um mês depois eu tinha monetizado esse canal já. Um mês. Rapidinho. Um mês depois. E tinha com os 30 mil inscritos de novo. Que massa. Em menos de um mês. Então, isso foi uma das coisas que eu olhei e me fez, tipo, validar não só o que eu tava fazendo, mas eu como pessoa também. E, tipo assim, todas as vezes que eu tentei, desisti de certa maneira, mas eu comecei de novo. Então, eu senti que, tipo, eu poderia fazer qualquer coisa. Entendeu? Que eu poderia fazer qualquer coisa. Porque eu fiz ali de novo, que pode ser bobo pra alguém, né? Tipo, um canal do YouTube, mas não é. Quem produz conteúdo sabe quão difícil é. Meu Deus, canal do Crescer um YouTube pra canal do crescer é um YouTube. inferno. Todo E mundo acha ali- que é blogueirinho, como tu falou, né? E não é Exatamente, assim, né? Tem é todo um inferno. trabalho E não por só trás, isso, quando tu perde, eu acho que essa consciência é a mesma. Caraca,
É quase como se tivesse zerado tua vida de novo, sabe? É muito louco. Então, e eu vi o engajamento que tava, são os que comenta lá no TikTok, eu achei muito legal. A forma com que tu falou, a forma com que tu se expressou, tu conseguiu um engajamento enorme dentro do TikTok. Sim. Porque isso também é difícil dentro do TikTok, a comunidade. Sim. Né? O TikTok, ele é muito vazio, né? Ele é muito rápido. É dispersivo. E tu conseguiu algo no TikTok que é muito difícil. Sim. A tal da comunidade. E tu joga muito simples entre aspas, né? Mas Sim. tu joga todo mundo pro YouTube de novo. Achei sensacional o que tu Sim. fez. O Boladona, qual foi o primeiro vídeo que hypou, assim, que Primeiro- estourou e tu pensou, putz, grilo, o que é isso? O primeiro caminho que... Muitos pegaram views, assim, só que o primeiro que pegou... Eu lembro que de um dia pro outro, ele pegou 1 milhão. Uhum. Eu olhei aquilo e falei, nossa, cara, 1 milhão de views, o que é isso, né? E foi um vídeo que eu falava sobre os pilares da criação, aquela nebulosa que não, tecnicamente não existe mais e tudo mais, como a gente via esse negócio. E aí Explica. pegou... Eu não sei, eu me perdi no meio aí. Que nebulosa e que pilares da criação. pilares da Reproduz criação. o vídeo aqui pro Rafa agora. Pilares Ao da vivo. Criação é uma nebulosa, né? Que fica na nebulosa da Águia. Se eu não me engano agora, 7 mil anos-luz de distância da Terra. 7 mil anos-luz. E ela, tipo, chama Pilares da Criação porque parece que é tipo uma mão, assim, com os dedos, sabe? Pilares da Criação. É muito bonita mesmo. E o que acontece? A gente vê ela, tinha um satélite, né, um telescópio que fez uma foto, então a gente ainda consegue ver ela, só que por que consegue? Porque ela está a 7 mil anos-luz de exato. distância. A luz ainda está viajando, passado, no né? caso. Exato. Tá vendo o passado dela. Exato. Né? Exato. E tem um telescópio chamado Telescópio Spitzer, né, que agora não está mais em atividade, e ele fez uma foto dessa nebulosa, né, que ele enxergava em infravermelho e tudo mais, que parecia que ao redor dela tinha uma nuvem meio que avermelhada, rosada, tipo como se estivesse Abraçando. fazendo isso aqui em câmera lenta, que seria o quê? Uma supernova que explodiu ali próximo, então é como se a gente estivesse vendo em câmera lenta essa supernova destruindo os pilares. Caraca. Então por causa disso a gente imagina que eles foram destruídos nessa explosão de supernova, mas só vamos saber daqui a um tempo quando a luz chegar e a gente Daqui a não 7 enxerga mil mais. anos, né? Verdade, 7 faz mil anos, né? sentido, 7 mil, né? 7 mil anos luz. É, exatamente. E aí eu falei sobre isso, expliquei assim, e esse vídeo hypou assim E muito. por que hypou? O que tu achas que tinha naquele vídeo que, de repente... Eu estudei muito esse vídeo. Eu lembro que, eu ainda tinha um cabelo bem Justin Bieber, assim, eu falando com o microfone, assim. Ele Tu era colocava os microfones do fone, assim? do aqui? fone, aham. Sensacional. E aí eu falei assim, eu lembro que eu abri o vídeo assim, falando, eu tenho certeza que esse vídeo vai fazer tua cabeça explodir. Ah, E eu putz. coloquei a letra bem grande, assim. E aí, o vídeo tinha 1 minuto e 20, se eu não me engano, nem era um vídeo curto. E aí eu expliquei sobre isso no vídeo, simplesmente com uma tela verde super comendo a cabeça em algumas partes do CapCut. Essa história de vídeo curto é uma lenda, na minha opinião, porque se tem um conteúdo bom, e aí Sim. tá a prova disso, né? Tu fizesse um vídeo bem maior do que os que era na primeiramente época. fazias, né? E bombou. É. Então se tem um conteúdo bom, não interessa. Se tem um A pessoa- conteúdo que era aprofunda. Lógico. Óbvio que o algoritmo tem que dar uma ajudada e sim. carregar para quem quer aquele conteúdo. Mas se tem um conteúdo bom e a pessoa. E a gente sabe, né, que o algoritmo, mas do TikTok principalmente, se ele ficar até o finalzinho, ele vai dobrando cada vez mais. Exatamente. E aí foi esse vídeo que explodiu. Aí ali eu comecei a ver isso realmente, tipo, puta, se eu fizer cada vez mais vídeos, eu vou crescer cada vez mais. E tinha os outros criadores que eu já conhecia, e eu via que eles trabalhavam com isso e tudo mais. Então eu falei, acho que o caminho é esse, eu tô no caminho certo. Foi esse vídeo que foi, tipo, o estopim, assim. Acho que foi uns 3, 4 meses depois que eu comecei a fazer vídeo, que ele explodiu. Agora deixa eu fazer uma... Bom, Vai. é que na realidade, sim, agora eu fiquei curioso, porque tu disseste que TikTok e Instagram não monetiza. Não dá pra TikTok, sobreviver. sim. Só que Mas não dá, muito não dá pouco, muito né? pouco, né? Mais que o YouTube. Sério mesmo? Muito mais. É mesmo? Então tu falaste ali que não dá pra sobreviver com Na isso. época, Ela não. largou o Na YouTube. época, Ele não, monetizou agora sim. agora em dezembro Em só. dezembro ele começou. É. Tua fonte de renda é o TikTok ou tem outra? Não. Mas ele complementa bem. Certo. Ainda mais se você tem um vídeo que explode muito, né? Então ele te dá. Ele paga muito melhor que o YouTube. Entendi. Começou agora também, não? Então ele tem que dar aquele hypezinho. Sim, mas exatamente. paga Ele, bem ele, melhor. ele tá retornando a buscar, né, aos criadores, porque a galera tá começando a voltar um pouco pros canais normais. É um e tá correndo atrás esquecendo do um outro, pouco no o fim das TikTok. contas, né? É Tu isso, vê, né? só que isso é muito bom pro criador. Não, né? e bom Porque, pra gente cara, também. é isso pra nós, porque se deixa na mão de 1 e 2,
nós estamos ferrados, né? Querendo ou não querendo, a gente vai ter que seguir exatamente aquilo. Se existe um monte de canais importantes, esses canais brigam entre si para poder ajudar o criador. Então, eu acho que quanto mais canais tiver, por mais difícil seja, né? Eu acho que é muito melhor para o criador. E até para quem está assistindo, né? Porque tu vai criar um monte de coisa diferente e de formatos diferentes, Sim. na minha opinião. E o TikTok, ele monetiza só vídeo acima de 1 minuto. Que no meu ver foi uma sacada muito foda. Por quê? Porque o Shorts o limite é 60 segundos, 1 minuto. Putz. Então o que eles fizeram? Cara, o Shorts veio pra competir com o TikTok. Ele tá monetizando sozinho também. O YouTube monetiza de uma forma, o Shorts de outra. Olha, eu não sabia. E aí o TikTok, na minha cabeça, né? Eu penso, cara, vamos monetizar vídeo acima de 1 minuto, porque força o criador a fazer vídeo acima de 1 minuto. Então, se ele quiser postar no Shorts, ele vai ter que ficar cortando aquele vídeo, vai ter que fazer um vídeo diferente. Entende? E às vezes, tipo, se ele vê que monetiza mais o TikTok do que Shorts, ele posta só no TikTok, não fica cortando vídeo pra postar no Shorts. Entendi. Então, acho que foi uma sacada muito foda que eles fizeram. E é contramão, né? Se tu pensar bem, né? O cara tava fazendo Shorts, ele vai lá e faz o TikTok. Não, TikTok... Ele vai fazer o TikTok maior, primeiro. Exatamente. Uma sacada foda. Ótima ideia. Tem muita gente que só usa um canal, né? Que só vai no TikTok e não tem nem Instagram, nem... Eu acho que Pra até investir um momento. num Eu acho que até canal um só, momento. eu fico Depois imaginando. ele distribui. Pra não dissipar, porque daí, né, o público potencial tá dissipado em 3 canais, quando tu poderia ter praticamente todo mundo num só e monetizando bem mais. Acho que é isso, Só né? que eu acho que os canais tu usa estratégias diferentes. Porque, por exemplo, no Instagram, tu pode ter uma retenção menor às vezes, é mais difícil crescer um Insta do que um TikTok. Só que a maioria das publicidades procura para Instagram, não para TikTok, não para YouTube. É um complemento Verdade. TikTok e YouTube. Instagram é a fonte principal. Isso no Brasil. No Brasil, né? Lá fora eu acho que já mudou um pouquinho. Eu né? acho que sim, também. E tem os stories, né? O TikTok tinha até lançado stories, mas era muito fora de mão de fazer. Então, o Instagram tem os stories, que o Instagram, tu consegue, querendo ou não, converter bem mais teu público, se tu vai vender alguma coisa, do que o TikTok, porque lá o algoritmo é mais aberto, ele abre muito mais do que do Instagram em si. Então, eu acho que tem que ter todas as redes, porque você vai agir de uma forma diferente em todas elas, Entendi. para uma coisa diferente em cada uma delas, no caso, né? Entendi. É quase como se fosse várias vias, né? Que tu alimenta de forma Pra chegar diferente no para mesmo chegar lugar. no mesmo valor. Exato. Agora eu tô curioso, quero saber quais são tuas fontes de renda. Boa. E é que pode falar também, né? Não, eu prefiro não dizer, não tem problema. Cara, eu trabalho com a criação de conteúdo. A gente tem uma... Para outros, no caso, né? Tá criando conteúdo para terceiros, é isso? Como assim? Não Para entendi. outros... Tu não faz criação de conteúdo para outras empresas. Ou é só coisas pra ti? assim, como Só uma pro- agência, só pro não. Ovelha Sideral? Não. A gente tem uns clientes específicos que a gente faz o marketing, só que é mais fechado e a gente faz foto e vídeo também. Entendi. Só que a criação de conteúdo eu faço só para Ovelha Sideral. Ah, tá, né? entendi. Ovelha Sideral só. E aí agora, eu posso falar também agora, porque está quase acontecendo, que a gente vai lançar no dia 15 as março. matrículas para uma outra veia da Ovelha Sideral, que eu acho que se chama Escola do Universo. Então, é uma escola online de astronomia que a gente vai estar lançando, que então eu vou trazer Tu essa coloca o link aqui audiência embaixo, toda. Gabriel. Isso. Massa. Vai ter um evento dia 13, 14 e 15, que chama Jornada nas Estrelas, né? Tá, que eu vou boa. falar sobre astronomia. Chamar as estrelas é ótimo. Muito bom. E dia 15 Tem um abre monte as de velhão lá, matrículas. que nem nós. E dia 15 abre as matrículas, né? Então aí eu vou... Esse é um projeto que eu quero trazer mais audiência realmente para essa parada educacional mesmo, para tipo Ao assim... vivo ou gravado? O evento? Não, o evento e a aula. As aulas vão ser gravadas. Tá. Vai ter encontros mensais com os alunos, Massa. debates, jogos, tudo mais. É tipo uma escola, só que online. E ali eu quero validar realmente conhecimento. Então, eles vão assistir as aulas, vai ter um monte de coisa para eles fazer lá dentro, uma escola mesmo, só que online. Porque uma escola online eu tenho um alcance muito maior do que abrir uma escola local, por Concordo exemplo. contigo. E muito mais do que eu ser professor numa escola, digamos assim, que eu não posso realmente, também. né? Então, E esse até é tem as barreiras do MEC, no caso de uma maiores, escola, exatamente. numa escola normal. É. E aí vai... O que Timbó tem em relação ao espaço? Porque tu és a segunda pessoa com quem eu falo de Timbó que tá tendo um sucesso incrível com astronomia, vamos dizer assim. Segunda? Deves conhecer a Katarina Sklitsky. Conheço. Então, ela, meu Deus, é um fenômeno. A guria... Conheço. Me perdoa, Catarina. A Catarina, não, ela estuda astronomia, mas não só astronomia, ela estuda inteligência artificial e outras coisas entendi. mais nos Estados Unidos.
legal. Já foi reconhecida pela NASA como, né, modelo de estudante. Timbó e tal. tem alguma coisa na Já água. esteve na lista das pessoas mais influentes do país aqui. Que Dos loucura, cara. novas pessoas, né, dos jovens mais influentes. Cara, é sensacional assim, a carreira dela. E agora ela com o espaço dela, eu falei, o que tem lá em Timbó com relação ao espaço que não tem nos outros lugares, né? Porque é Verdade. loucura, né? Acho que ela mora fora pequena, também, né? Uma cidade Sim, pequena. ela tá nos Estados Unidos, né? Ela mora lá fora, né? Aham. Eu não sei. A maioria das pessoas acha que eu nem sou de lá, acho que eu sou de São Paulo. Aham. Sim. Porque é difícil realmente, tu não vê muito. Até a gente ele tá pausado agora, mas a gente tem um podcast que eu fazia aqui em Blumenau, inclusive, que era o Papo Sideral. Só que a gente pausou por quê? Falta de convidado, né? Exato, eu fiz com alguns convidados online, mas não é a mesma coisa, não é a não mesma é aquela coisa. pegada do Sim. podcast que tem que ser. Então, tipo, não tem muita gente realmente engajada Tu com o nunca- assunto Me espaço, perdoa universo. a questão, mas nunca pensou em se mudar? Aí de Timbó? Sim, acho que logo a gente vai se mudar, né? Porque Se São continuar. Paulo é querendo ou não querendo, é uma das capitais mundiais. Então Sim. lá tu vai ter todo mundo. Lá E tem aí- tudo. Ano passado eu fui pra lá 2 vezes para trabalhar, né? Podcasts e tudo mais. E eu tenho muita gente que eu conheço lá e que eu sei que indo pra lá eu consigo abrir vários caminhos também em relação a negócios mesmo, né? Tipo assim, podcast e tudo mais. Só que ainda eu tô só estruturando tudo pra efetivamente, vamos mudar para São Paulo, porque lá é bem diferente, né? O ritmo de vida é Totalmente. diferente. É outra história. É outra Precisar de coisa. ajuda, Vida me dá um diferente. toque. Eu tô todo mês lá, me dá um toque. Tem medo? Não precisa. Medo não precisa ter, Depende de onde tu exatamente. mora, é bom demais. Não é o que a gente escuta de Não, mas fora. é o ritmo mesmo e O ritmo que é e outro. o custo E o também custo é é outra altíssimo, coisa. né? Tem que achar um jeito de monetizar bem a saída, porque é bem caro. Que Fica muito futuro caro. tem o Ovelha Sideral? Eu pretendo continuar com a produção de conteúdo cada vez mais qualificada, digamos assim, porque, por exemplo, poderia estar postando muito mais no YouTube, poderia estar postando muito mais nas outras redes, só que ainda é a gente que faz tudo. Roteiro, ela faz roteiro, gravar, edição. Então esse casamento é um casamento arranjado, ela é copy, e aí tu casou. Não, vem Tem cá, preciso outros casar interesses contigo. aí. Ela que tá nessa parte da Escola do Universo, porque é para ser uma escola mesmo. E eu falo isso na página, tudo mais que vai ter do evento. Eu não quero que seja não vai ser um curso online. Dentro dela é como a Netflix. O design todo a gente fez como uma Netflix mesmo, com as capas, episódios e tudo mais, como se fosse séries com episódios, com uma ordem cronológica, mas que tu pode assistir também da maneira que tu achar melhor, quer começar pela aula tal, tu começa. E essa parte da metodologia, não é que o casamento é arranjado, nada disso, eu não pensei nisso. Mas ela é bióloga. Eu já gostei da camiseta dela da Califórnia. Era minha, ela Se apropriou da camiseta. Ela é bióloga, professora e um monte de outras coisas a mais. Legal. Então, essa parte toda de metodologia, de ensino, de Processos, roteiro, talvez. de escrita, escreve muito bem, ela também. Então, aí a gente se ajuda e trabalha junto, Legal. entende? Por isso que eu acho que E as dá coisas certo estão trabalhar fluindo. junto? Dá, né? Trabalhar e viver junto, né? Aquela Aquela coisa. escondida. É o quê? Metódica. Ela Te me ajuda ajuda, nisso, porque eu sou muito criativa, a minha mente, ela... Se eu São os puder- opostos que se atraem e se complementam. Olha, está aí, ó. Prova disso. É a isso aí, prova né, de Xana? novo. E é isso, então, tipo, eu pretendo continuar com a produção de conteúdo. A Escola do Universo é um dos projetos pilares que eu tenho a visão de tornar um negócio realmente grande mesmo, com muitos alunos. Sei lá, eu penso também mais pra frente fazer coisas em cidades locais. Eventos, não gosto Eventos, de fazer eu isso. penso nisso em eventos. E mais eventos pra que tem frente. observatório. Em cidades que tem observatório, por exemplo. Incrível Faz lá, também. né? Eu Faz já isso. pensei muito nisso também. Só falta agora essa questão da logística, né? Organizar tudo. Claro. Penso em produzir sempre com mais frequência os conteúdos. Tem um outro projeto, enfim, que a gente também pensa em fazer, que é um cara que me motivou a fazer tudo isso, que é o Carl Sagan, né? Quando eu deixei o cabelo crescer, foi pra ficar igual ele. Cara, eu adorava. Domingo de manhã assistia. Nem lembro o nome do programa Cosmos. agora. Cosmos, exatamente. Agora Cosmos. Então, a gente tem uma ideia de fazer uma homenagem ao Carl Sagan e fazer uma como é que fala? Uma remasterização de Cosmos com os 3 episódios. Algumas coisas têm que ser atualizadas, mas manter aquele design que lá atrás ele já andava em cima das coisas, com o chroma key, não sei como eles faziam. Manter esse design e fazer uma remasterização de Cosmos. Tentar, sei lá, colocar numa
televisão que seja de rede fechada, rede aberta, ou alguma coisa com o YouTube, como uma série dentro do YouTube Edu mesmo, isso tudo a gente tem que organizar, mas é um dos projetos que eu quero muito fazer. Bem sobre outros streamings também, tem uma porrada de streaming aí, precisando de conteúdo pra caramba. Eu queria muito chegar num streaming, mas isso acho que tem que ter mais parceiros, mais... Conexões. Tem que achar a conexão certa, claro, também simples não é, mas é um caminho. Tá? Né? Porque assim, eu lembro em relação à produção de vídeo, por exemplo, né? Quando os canais tinham que ter conteúdo nacional, né? Meu Deus, abriu porta para um monte de gente, tanto que tem um monte de gente fazendo programa de viagem, programa de não sei o quê, aproveitando isso aí, porque tinha que colocar... Obrigação, tinha uma obrigação de colocar tantos por cento de produção nacional. Então, eu acho que da mesma forma, abre também espaço nos streamings. E esses streamings competem entre eles, não podemos esquecer, né? Sim, e eles precisam de conteúdos novos todos os dias. Então, negociar com eles, claro que tem várias formas de negociar com streamings, né? Onde tu produz, onde eles produzem, tem uma... Mas, cara, através da conexão, tu vai se encaixar. Antes de fazer uma pergunta, que eu tenho que fazer 4 para ti, são bem pessoais, eu quero te perguntar, tem vida lá fora ou não tem vida lá fora? Eu sempre digo que sim. Eu não posso dizer sim, porque eu não tenho prova aqui, entende? Mas eu acho muito a ideia de achar que não muito estúpida. Não, tipo, isso é estúpido, não. A ideia é estúpida. Ela me chamou de estúpida? Não. A ideia de não haver, eu acho estúpida. Faz sentido. Porque, por exemplo... muito grande, muita coisa, entende? Coisa. O diâmetro total do universo observável, 93 bilhões de anos-luz. Meu Deus, ridículo. Isso é muito, sendo que um ano-luz é 10 trilhões de quilômetros. Se você pegar 93 bilhões, esse número nem cabe na tela. Nem imaginar. Não dá, o cérebro humano não consegue. Então, tipo assim, eu acho impossível que a vida... vamos se formar lá na Terra para formar uns humanos para eles acabarem se destruindo. Não dá, eu não consigo acreditar. Mas não tá acontecendo, né? É o que tá acontecendo, por isso, eu acho que seria tipo assim, cara, um universo tão grande desse pra ter vida só aqui, como? Não tem como, entende? Eu acredito que não, eu acredito que a gente não fez contato ainda, a gente não falou com ninguém, um outro ser, uma outra civilização, porque assim como para nós é difícil, às vezes as civilizações existem, mas são limitadas tecnologicamente como nós somos, e as distâncias são muito grandes. Então, por exemplo, o planeta está a 10 anos-luz de distância, demora os 10 anos na velocidade da luz para a informação chegar. Imagina. Não é muito tempo, mas a maioria está sempre muito mais longe, os que são potencialmente habitáveis. Então é muito difícil, é muito longe, entende? A vida humana também é muito curta, em média 80 anos. Então, às vezes, você vai mandar um sinal para um planeta possivelmente que tem vida, até voltar você já morreu. O cientista que enviou já morreu. Deixa eu fazer só uma última pergunta antes de fazer as 4, então. Qual o melhor... Esse era o podcast de ser umas 2 horas. Qual o melhor filme desse tema? Contato? Interestelar? É Interestelar. Eu adoro Interestelar. Interestelar é muito foda. E faz sentido um pouco do que eles falam ali? Faz. É o filme mais cientificamente real, eu acho que foi feito já pela consultoria do Kip Thorne. Ele é um puta de um ator, né? Mas eu acho que o essencial ali foi o diretor ser um grande diretor, Christopher Nolan, mas o consultor que foi o Kip Thorne, que é um físico... Christopher Nolan fez o Alien, né? Não. Eu não sei. Não, Alien é Ridley Scott. Então. Mas eu acho que o que fez a diferença foi o Kip Thorne ser o consultor do filme. E eu sempre falo isso, que eu acho muito incrível. Eu assisti algumas entrevistas e tudo mais. Por exemplo, quando ele chegou, tem aquela cena muito famosa do planeta de Miller, lá, a dilatação do tempo, 1 hora equivalendo a 7 anos. É o da água lá, não? É da água. E aí as pessoas pensam, mas isso é filme de ficção, nunca que seria possível. Só que é possível sim, e eu vou falar de novo isso porque eu acho isso muito incrível, né? Tipo assim, ele chegou, eu digo que ele chegou pro Kip Thorne e falou que ele queria que acontecesse uma dilatação temporal naquele planeta, pra história do filme toda fazer sentido. E aí o Kip Thorne, aquela dilatação de 1 hora equivaler a 7 anos na Terra, realmente é como seria se a gente estivesse num planeta que orbitasse tão próximo um buraco negro como o Gargantua. Porque os cálculos que ele fez envolvia a velocidade que o Gargantua estava girando no espaço, um buraco negro giratório. Então, se ele está girando quase que próximo da velocidade da luz, a dilatação temporal que ele vai causar é essa mesmo. Entendi. Então, se você estivesse num planeta próximo, na distância que estava e tudo mais, seria exatamente essa dilatação que você experimentaria. Então, muitas coisas são muito reais. Claro que a parte dele entrar num buraco negro e sair vivo é impossível, acho que não teria como, né? Tudo que a gente sabe de buraco negro, mas muitas das coisas são muito reais, tanto que a imagem do Gargantua que eles fizeram, o render, demorou, acho que
100 horas, não sei quanto tempo para renderizar cada segundo daquela imagem. E ele foi usado para muitos estudos científicos, muita coisa. Então, e outra coisa que eu fiquei putinho, né? Que eles desceram da nave, né? Manda a porra do robô, né? Tem a porra do robô, tu não pode perder tempo, aí desce todo mundo pra olhar o planeta. Vá pro inferno, cara. Tem 4 perguntas pra te fazer. Qual foi a maior dificuldade? Ou uma péssima escolha? Maior dificuldade da vida, péssima escolha. A maior dificuldade da vida. Quem vê pensa 70 anos. É da vida de 25 anos. A minha vida toda? Qual Cara, foi a maior dificuldade? Maior dificuldade. Tênis de mesa. Não, tô brincando. Não, isso eu adorava. A maior dificuldade da vida, eu acho que a maior dificuldade é lidar comigo mesmo em alguns momentos. Com a minha própria cabeça e comigo mesmo, em relação às coisas que eu faço, tô fazendo ou vou fazer. Acho que isso é sempre... Eu nunca tive medo de começar uma coisa nova, eu nunca tive medo de passar essa dificuldade por fazer uma coisa nova, eu nunca tive medo das coisas que iriam acontecer, porque eu sempre tive dentro de mim que, independente do que eu tô fazendo, eu tô ali e eu vou fazer esse negócio acontecer. Seja mancando e depois... Entende? Então, acho que a maior dificuldade, muitas vezes, é lidar comigo mesma. De saber, tipo, que eu vou conseguir fazer, eu posso fazer, e, tipo, olha tudo que tu já fez, você pode fazer de novo e sempre mais. Acho que é isso, as outras coisas não me assustam. Quem foi uma inspiração, talvez ou que foi um mentor e que talvez ainda seja? Carl Sagan. Legal. Maior. Porque eu acho que o que ele fez antigamente, sem todas essas mídias de veiculação, foi o que abriu as portas para as pessoas olharem o universo dessa maneira hoje. Ele não era só um cientista, ele era um cientista planetário incrível. Ele não era só um físico, só um cientista planetário. Ele era um puta de um comunicador que facilitou o entendimento do universo para pessoas comuns e normais e abriu toda essa coisa poética para as pessoas. Eu acho que grande parte das pessoas que falam sobre isso hoje ou gostam disso tem influência dele. Então, acho que ele é o maior, assim, pra mim. E se fosse empreender... Não, ela parece que tá falando com alguém de uns 70 anos mesmo, sabe? Ela tem um poder na fala. Conhecimento, Caraca. né? Conhecimento. Até me perdi. Se fosse empreender, eu tenho certeza que tu ainda vai em alguma outra coisa. O que tu faria? E tem que ser totalmente diferente do que tu já fez até hoje. Totalmente diferente do que eu já fiz? Cara, tem um segundinho pra pensar? Tem. O que eu faria se eu, na cabeça criativa que já... Nunca pensou em nada assim? Não tem um plano B? Deve pensar eu penso em muito... Mas alguma coisa mais, né? Que tu gosta mais. Chamou mais a atenção. Cara... Ó, eu penso em muitas coisas. Por exemplo, eu penso em ter, sei lá, um streaming dedicado só para coisas relacionadas à ciência, todas as ciências em geral. Eu penso também em ter um empreendimento, sei lá, uma coisa que não faria pelo dinheiro e sim pela satisfação, que é tipo uma oficina muito louca, personalizada, de carros antigos e personalizar carros antigos. Olha assim, que bacana. para pessoas que querem, mas não tipo, vou ganhar dinheiro com isso. Não, vem alguém ali, eu faço um projeto e posto e tenho um canal sobre isso, enfim, uma coisa assim. Nunca pensou em fazer um grande estúdio para geração de conteúdo, Já. Uma oficina Isso passa na minha com cabeça. relação à física, né? Transformação física, química. Isso passa muito na minha cabeça, ter grande uma sede galpão, com vários assim. estúdios. Talvez, isso é uma coisa que eu já pensei, fazer alguma coisa que auxilie divulgadores científicos, professores, de alguma maneira ajudar eles a falarem melhor sobre o que eles sabem, porque muitos professores falam, cara, você fala de uma maneira tão simples, eu quero fazer isso nas minhas aulas, eu quero fazer isso com os meus alunos. Já pensei nisso também, em ajudar pessoas assim nesse segmento e ter uma sede com diversos estúdios, com diversos nichos, diversos cenários e fazer, tipo, como se fosse uma casa da ciência, assim, com umas coisas muito loucas, assim. Eu penso em muita coisa. Em Timbó. Não. Não. Aí nesse caso não dá pra ser ir embora. Não, com certeza. Então, por isso que eu provoquei. E para finalizar, se tu tivesse o poder de voltar com 19 anos, né, e se conversar contigo com 19 anos, o que você falaria para ti aos 19 anos? Tava onde? Na farmácia? Já tinha saído, né? Não, tava na farmácia. farmácia? Tava saindo, eu acho, da farmácia. Eu acho que o que eu falaria pra mim nessa época? Eu acho que eu falaria pra não se cobrar tanto e simplesmente continuar fazendo o que eu tinha na cabeça de fazer, de não ter medo de fazer as coisas. Eu faria tudo da mesma forma. Claro que alguns erros a gente não cometeria, mas eu faria as coisas tudo da mesma maneira, porque, como eu falei, eu enxergo toda a minha história, toda a trajetória das coisas que eu fiz como
pilares que foram degrauzinhos que construíram e estão construindo a pessoa que eu sou e as coisas que eu faço e as coisas que eu vou fazer. Então eu não deixaria de fazer nada, eu faria todas as coisas. Peças de um quebra-cabeça, né? Exato. Que foram se encaixando naquilo que tu é agora. Eu diria para não desistir, para não ter medo de testar as coisas novas, porque eu fiz muitas coisas. Para não ter medo de realmente, se eu tenho uma ideia, eu seguir meu coração e fazer aquilo. Porque muitas vezes vai dar errado, mas você às vezes só precisa que uma coisa dê certo uma vez, para o resto das coisas dar também. Então é isso. Maravilha. Obrigado demais, né? Obrigado, tirar um Boladona. pouco do teu tempo, compartilhar um pouco dessa história. Poxa, maravilhosa. A gente, infelizmente, respeita os outros. A gente não faz 2 horas com um, mas então esse mereceria facilmente 2 horas. Obrigado a você que teve a paciência de estar aqui escutando um pouco e certamente está aqui por esse motivo que eu acabei de dizer. Não esqueçam de seguir as redes sociais, Pancho com BR, @Real Rafa Silva, @podcast ATDQN. Quais são todos os arrobas? @Ovelha Sideral em tudo. Tudo. Ovelha Sideral. Pesquisa por Boladona, acha também, mas Ovelha Se Sideral pensar é bem, tudo. né? Ninguém nunca ia botar ovelha sideral, né? Então realmente conseguiu sem nenhum underline, sem ponto, sem nada. Exatamente. Obrigado demais pela sua audiência. Não esqueça de se inscrever o que você acabou de ver e acabou de ouvir aí. E tamo junto. Até mais.